Olá, meus irmãos. Meu nome é Fernando Correia Pinto. Eu sou professor de teologia e hoje eu quero dar algumas dicas iniciais para que a gente possa começar o estudo de teologia. Algumas pessoas imaginam que a teologia é algo que tira a fé da pessoa. Muitas pessoas acreditam que pessoas, quando vão estudar teologia, vão para algum tipo de seminário, elas perdem a fé. E na realidade isso acontece não por conta do estudo da teologia, que eu vou estar trazendo uma explicação um pouco melhor daqui a pouco, mas sim por conta de teologias que estão regadas de ideologia. Então, não são todos os seminários, né? Eu tenho um outro vídeo que eu falo a respeito disso aqui, mas hoje o que eu quero falar é dar algumas dicas para o início do estudo da disciplina de teologia sistemática, que mais tarde a gente vai falar um pouco melhor a respeito de detalhes acerca dessa disciplina, tá? Então a primeira coisa que eu quero dizer é que a teologia é uma disciplina espiritual e como tal ela deve iniciar, quem inicia o estudo da disciplina de teologia sistemática precisa estudar com oração. Então, a primeira dica que eu quero dar aqui é que antes de se iniciar um estudo de teologia, é necessário que haja um entendimento que isso é uma disciplina espiritual e precisa de oração. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais elas são discernidas espiritualmente. E a disciplina de teologia sistemática, ela é uma disciplina espiritual e ela precisa também o apoio, a companhia do Espírito Santo para que possamos ser guiados no estudo com segurança. O salmista também diz: desvenda os meus olhos, Senhor, para que veja as maravilhas da tua lei, lá no Salmo 119, versículo 18. Então, a primeira dica para que a gente possa começar o estudo da teologia é entender que é uma disciplina espiritual e precisamos iniciá-la com oração. A segunda dica que eu quero dar para quem está começando a estudar teologia é que estude com humildade. A Bíblia vai falar, vai nos ensinar que o saber ensoberbece. Lá em 1 Coríntios também, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Então, para que possamos ter um estudo adequado da disciplina de teologia sistemática, nós precisamos também cultivar um coração humilde. Obviamente que à medida que a gente vai se deparando com os textos bíblicos, com a palavra de Deus, a gente vai crescendo no conhecimento, corremos um risco de achar que temos mais do que outras pessoas. E na realidade nós precisamos procurar sempre aprender mais. Uma coisa clara no estudo da teologia é que, primeiro, nós não conseguimos dar conta de todas as coisas. Por mais que passemos todos os dias da nossa vida estudando, nós não conseguimos dar conta de todas as coisas que são estudadas nessa disciplina e acerca do conhecimento de Deus. Mas algo que a gente precisa cultivar em nosso coração é um coração humilde. O apóstolo Pedro vai falar lá em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5, que os jovens têm que ser humildes. Porque Deus, ele dá a sua graça aos humildes e ele resiste aos soberbos. Então, é preciso saber cultivar essa humildade no coração, né, com a ajuda de Deus, para que a gente possa seguir o caminho do estudo da teologia com segurança e podendo traduzir isso para a comunidade ou para qualquer fim que você deseje, pelo qual você está estudando, que seja para pastorear, que seja para ser um professor da escola dominical, que seja para ser um bom evangelista, ou que seja para edificação própria, cultivar esse coração humilde. Algo que precisamos entender também, que precisa acompanhar o estudo da teologia, é o uso da razão. E a razão, em alguns momentos, ela nos trai.
A razão dedutiva, em alguns momentos, ela pode nos trair, porque em alguns momentos textos bíblicos que têm uma aparente contradição, eles podem fazer bastante sentido. Inclusive, vou dar um exemplo aqui, quando a gente estuda sobre a Trindade, se a gente for ver a divindade, a relação da divindade com Cristo, com o Espírito Santo, Deus Pai, nós podemos cair no erro que muitos hereges já caíram aí no decorrer da história, desde o início da era cristã, dizendo que existem 3 deuses. Né? Então, a nossa dedução, a nossa razão, ela precisa estar sujeita a um estudo completo das Escrituras. Não examinar um versículo tal aqui, outro acolá, e achando que a gente vai ter um entendimento pleno do assunto. Então, a nossa razão, nós devemos utilizar a nossa razão com o devido estudo, o correto estudo da hermenêutica bíblica. Um outro ponto importante precisamos da ajuda de outras pessoas. A palavra também nos diz, lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 38, que Deus estabeleceu mestres na igreja, como outros ministérios, ele também estabeleceu mestres na igreja, para a edificação da igreja. Então, nós precisamos buscar conhecimento também por meio de outras pessoas que já possuem um estudo mais aprofundado da teologia. E também utilizando de materiais didáticos de bons teólogos, lendo bons teólogos desde os primeiros da patrística, dos primeiros cristãos dos primeiros séculos, até os bons teólogos do período pós-reforma, principalmente. Então a gente precisa também de bons seminários, para que se haja o estudo. Então o estudo da teologia precisa sempre ser acompanhado de um professor, de um mestre, e de boa literatura, para que a gente não possa cair em erros que muitos hereges também caíram, ou pessoas que deturparam a doutrina cristã caíram durante a história. Para o estudo da teologia também, sistemática, como ela é dividida em temas, é preciso que haja o máximo de pesquisa bíblica acerca do tema determinado. Suponhamos que falaríamos aqui sobre a oração. Então deveríamos procurar na Bíblia o máximo ou todos os versículos que falassem sobre oração, sobre intercessão, sobre súplica. Então buscar com uma boa chave bíblica os versículos que falem a respeito do tema que nós iremos estudar. E por fim, a última dica que eu quero dar aqui é que o estudo da teologia deve ser feito com louvor, com o fim, com a finalidade de glorificar a Deus. O objetivo da nossa existência é glorificar a Deus. Então, a atividade do estudo de teologia é uma atividade espiritual e que deve glorificar a Deus. É um trabalho de louvor a Deus. Então nós estudamos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Então, inicialmente, gostaria de dar essas dicas aqui para o início do estudo de teologia, e logo depois nós vamos iniciar aí falando sobre a teologia, fazendo uma introdução ao entendimento da disciplina Teologia Sistemática. Tá ok? Um grande abraço e fica na paz.